Bom, pessoal, então, antes da gente começar a falar de programação orientada a objetos, eu vou passar rapidamente aqui uma definição de tipos abstratos de dados, os famosos TADs. Esse é o tipo de coisa que na literatura de programação a gente vai topar bastante, viu? Mas o que seria especificamente isso? Bom, um tipo abstrato de dados nada mais é do que a generalização dos elementos que definem um problema. Tá? Um TAD ele é um modelo matemático, ele é um modelo definido por propriedades ou atributos e ações ou métodos que um agente envolvido numa situação problema deve possuir ou executar. Tá? Reparem que esse tipo de coisa não tem muito a ver com uma linguagem de programação específica. Tá? Esse é o tipo de coisa que funciona mais, que a gente pode utilizar, inclusive, somente na modelagem. Tá? A gente nem precisa, de fato, programar para falar sobre um tipo abstrato de dados. Tá certo? Isso daqui faz bastante menção à modelagem de um problema. Tá certo? Um tipo abstrato de dados, ele vai abstrair os agentes que vão estar envolvidos na solução de um problema. Tá bom? E o uso desse tipo de abstração é muito bom porque ele traz com ele ele aumenta a organização do código, tá? Porque a gente sabe quais vão ser os atores envolvidos na resolução de um problema. Então a gente tem que saber quem é que está fazendo o que dentro de um código. Tá certo? E a gente também consegue dividir as tarefas de cada um desses agentes. Então, se tiver acontecendo um problema que está dentro da alçada de um agente específico, então a gente também já sabe qual agente modificar para resolver, para fazer parar de acontecer esse problema. Tá? Então, com o uso de tipos abstratos de dados, a gente consegue muitas vantagens. Uma delas é a facilidade em reutilização de código para problema semelhante. Porque uma vez que esses tipos abstratos de dados, os TADs, eles são feitos de forma generalizada e intuitiva, se a gente quiser utilizar esse tipo de coisa em problemas semelhantes, o que a gente precisa fazer é acrescentar as especificidades desse problema no modelo que a gente já tem. Tá? Então, acontece uma facilitação muito grande no reuso de código com o uso desse tipo de dados. Tá? A manutenção do código, como eu acabei de citar, também é muito simplificada, porque a gente divide o problema, a gente dá uma tarefa para resolver, a gente pega esse problema, divide ele em várias subtarefas e dá cada conjunto de tarefas para um agente solucionar. Tá? Para um ator envolvido aí solucionar. Se um desses conjuntos de tarefas começar a apresentar problema, então a gente já sabe onde ir para resolver. Tá bom? E além disso, o uso desse modelo não precisa ser alterado se o modelo for alterado. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai dar as tarefas que definem um problema para um conjunto de atores solucionar. Só que se um desses atores não estiver solucionando direito aquela tarefa, a gente não precisa reescrever o código inteiro, a gente não precisa reescrever as etapas de solução do problema. A gente precisa simplesmente consertar o ator. A gente precisa simplesmente ajustar o agente que está resolvendo aquela tarefa. Tá certo? Bom, falando até então, com perdão da ironia, eu entendo que esse tipo de coisa fica muito abstrata. Tá certo? Mas na hora que a gente for passar para o código, isso vai ficar muito claro para vocês sobre o que a gente está fazendo. E assim, eu já adianto para vocês que a gente já vem mexendo com tipo abstrato de dados. Por exemplo, uma função é um tipo abstrato de dados, tá? O que define um tipo abstrato de dados? Ele tem que ter um conjunto de propriedades ou atributos ou parâmetros e uma ação, e um conjunto de ações. No caso da função, por exemplo, essa função aqui que eu dei de exemplo, soma dois números. A soma dois números, ela tem dois parâmetros, dois atributos, que é o x e o y, e ela faz duas ações. Ela soma esses dois parâmetros e devolve e retorna essa soma.
tá? Então assim, vamos supor que a gente tem essa função, vou até executar ela aqui. Função soma dois números. E aí a gente vai utilizar esse tipo abstrato de dados. Tá certo? Esse tipo abstrato de dados, então, ele vai somar dois números que eu der para ele e vai me devolver outro. Tá certo? Então, o que eu tenho? Eu vou definir, vou querer que esses dois parâmetros, né, esses dois atributos desse tipo abstrato de dados sejam o 2 e o 3. E eu vou querer que ele me retorne a soma deles. Aqui no caso, ele retornou 5 e apresentou aqui 2 mais 3 seja igual a 5. Tá. Então, beleza. Agora eu pergunto para vocês, e se eu fizer um negócio assim? Vamos supor, em vez de eu colocar B, eu colocar abacaxi. O que será que vai acontecer? Olha lá, ele vai dar um pau. Tá vendo? Vai dar erro. Ele fala que não existe soma de inteiro e string. Beleza. Então, esse agente, né, esse ator, ou esse tipo abstrato de dados, ele tem uma deficiência. Ele não funciona, por exemplo, para tipos... se eu fizer esse tipo de bagunça aqui, ele vai me retornar um erro. Se eu quiser, eu posso alterar esse tipo abstrato de dados de forma que ele identifique se os dois números digitados são numéricos, se eu consigo somar essas duas coisas. Tá? Eu não preciso mudar nada nessa célula aqui, eu só preciso vir aqui no soma dois números e alterar ele. Eu fiz isso aqui nessa célula, ó. Vamos supor então, eu tenho a minha soma dois números, ela recebe dois parâmetros, ela vai retornar a soma. E aí eu vim aqui e coloquei esse ajuste, essa atualização, essa correção de erros. Não sei se vocês estão habituados com a estrutura try-catch ou try-except, que ele tenta fazer alguma coisa e se ele tiver algum erro nessa tentativa, ele entra nessa segunda estrutura, né, no except, se ele topar com alguma exceção, com algum erro. E aí aqui eu só falo o seguinte, então, tenta converter para float o x e o y. Se não conseguir, se pegar algum erro nessa brincadeira, pula para a exceção. E aí ele vai mostrar, não existe valores não numéricos nos parâmetros da função e vai retornar none. Tá? Se nada der errado, se ele não entrar aqui, então ele vai retornar o x mais y. Beleza? Só que se alguma coisa der errado, ele vai apresentar essa mensagem e vai retornar none. Vai retornar vazio. Beleza? Então, vamos lá. Está corrigido, o tipo abstrato de dados está corrigido. E vocês reparem que eu não preciso mais mexer aqui. Ó. O uso desse tipo abstrato de dados não foi alterado. Então, agora ele vai falar, ó, não utilize valores não numéricos nos parâmetros dessa função. E aí aqui no print, ele colocou 2 mais abacaxi, vai ser none. Ou seja, vai ser um negócio que não faz sentido. Tá? E se eu voltar a colocar algum número aqui que faça sentido, 3.0, aí ele vai somar. Tá lá, 2 mais 3.0 é 5.0. Tá certo? Então a ideia principal do uso de um tipo abstrato de dados é essa. A gente vai ter uma representação de um ator definido por parâmetros ou atributos ou propriedades. Vocês topam com essas três nomenclaturas na literatura. E a gente vai ter um conjunto de ações envolvendo esses atributos. Belezinha? Um exemplo disso é a função, que é o que a gente já está acostumado. E agora a gente vai ver como que a gente faz essas referências na programação orientada a objetos. Tá? Então vamos lá. Bom, um dos principais conceitos que envolve a programação orientada a objetos seria justamente o acesso, né, a organização com esse tipo de... com as variáveis. Tá? Vamos falar assim. A gente vai ter um conjunto de variáveis e em programação estruturada, que é o que a gente já está acostumado, que é o paradigma de programação que a gente vem utilizando nesse curso, a gente não tem nenhuma restrição com variáveis, tá? A gente consegue acessá-las livremente. Por exemplo, essa variável A aqui, eu defini ela células acima, e eu consigo acessá-la aqui, ó. Olha lá, A igual a 2. Não tive problema nenhum.
Um dos principais pilares da programação orientada a objetos é que a gente comece a acrescentar organização no código, tá? Que a gente torne o código mais organizado, que a gente aglutine elementos semelhantes na resolução de um problema. Beleza? E uma forma de fazer isso é controlando o escopo das variáveis. Tá? A gente vai tentar aglomerar variáveis que fazem menção a uma seção específica da resolução de um problema. A gente vai tentar pegar essas variáveis e vai colocá-las juntas. Os métodos também. A gente vai pegar métodos que fazem tarefas relacionadas à mesma seção da resolução do problema e vamos colocar eles juntos. Esses métodos juntos. Tá certo? E essas seções, gente, cada um desses conjuntos de parâmetros e métodos não podem ficar um acessando o outro. Tá? Essa organização é uma das coisas que define a programação orientada a objeto. Tá bom? Além disso, tem métodos que não convém, métodos e atributos que não convém ser acessados em determinada etapa da programação. Tá? Pode ter coisa que não faz sentido e pode acarretar erro se a gente deixar o acesso liberado. Beleza? Então, um dos pilares da programação orientada a objeto faz menção a buscar organizar o seu código nesse sentido e de controlar o acesso de atributos e ações relativos a um ator, tá? Um agente do problema. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um exemplo. Na programação estruturada, o que a gente tem? Bom, a gente pode ir lá escrever comando 1, comando 2 e N comandos. A hora que acabar os comandos, a programação acabou. Acabou o código. E em cada um desses comandos, eu posso fazer o acesso a qualquer tipo de variável. Ou se eu tiver definido função também aqui nesse escopo, eu também posso acessar sem problema. Tá? Então eu tenho aqui um conjunto de variáveis, um conjunto de métodos que eu consigo acessar num conjunto de comandos. E esses comandos são declarados um depois do outro, bonitinho aqui. Tá? Então isso aqui é o paradigma de programação estruturada que a gente já está acostumado. Agora, no conjunto de programação orientada a objetos, no paradigma de programação orientada a objetos, a gente vai ter os tipos abstratos de dados, tá? E suas variáveis. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai definir, aqui eu defini N tipos abstratos de dados, o vermelho, o verde e até chegar no amarelo aqui. O tipo abstrato de dados 1, ele vai ter N1 atributos e ele vai ter M1 métodos. Do mesmo jeito, o TA2, o tipo abstrato de dados 2, ele vai ter N2 atributos e M2 métodos. E assim por diante, até chegar no N aqui. Tá? E assim, a minha ideia é ter um ator ou um agente associado ao tipo abstrato, a cada um desses tipos abstratos de dados, e cada um desses atores, eles vão ser definidos de acordo com o molde, o modelo definido por esse tipo abstrato de dados. Então, por exemplo, se eu tiver um ator ou agente associado ao tipo abstrato de dados 1, então este agente ele vai ser definido com estes N1 atributos aqui e com estes M1 atributos aqui. Ou melhor, quer dizer, com esses M1 métodos aqui. Tá? O objeto 2 também, ele vai ser um ator definido com estes N1 atributos aqui, essas N1 variáveis aqui, e estes M1 métodos aqui. Tá? Só que mesmo assim, cada um vai ter o seu. Os N1 atributos do primeiro ator aqui, do objeto 1, não necessariamente vão ser iguais aos N1 atributos ou variáveis do ator objeto 2 aqui. Beleza? Eles vão utilizar o tipo abstrato de dados só para serem definidos. Eles vão utilizar esse tipo aqui só como molde. Tá certo? O mesmo vai valer para o objeto 3. Ele vai ser definido de acordo com o molde estabelecido pelo tipo abstrato de dados 2. Então,
como atributos, ele vai ter estes N2 atributos aqui. E como métodos, ele vai ter estes M2 métodos aqui. Tá certo? O mesmo vai valer aqui para o objeto 4 e 5, que vão ser definidos de acordo com um molde definido pelo tipo abstrato de dados N. Tá certo? Mas lembrando que ainda assim eles só vão ser definidos, eles só vão utilizar o molde. Tá? Os valores armazenados por cada um dos atributos pode variar com respeito ao objeto 4 e ao objeto 5. Tudo bem? Então, o acesso a métodos e atributos agora vai ser definido de acordo com os atores envolvidos no problema. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o método 1M1, eu só vou conseguir fazer isso ou através do objeto 1 ou através do objeto 2. Se eu quiser acessar, vamos supor, o método 2.2, eu só vou conseguir fazer isso com o objeto 3. Se eu quiser acessar o método N1, eu só vou conseguir fazer isso com o objeto 4 e o objeto 5. E além disso, como eu falei para vocês que os valores assumidos por esses atributos em cada ator pode variar, então ainda pode ser que estes métodos sejam executados de formas diferentes em cada objeto, tá? Então pode ser que o método 1.2 seja executado de um modo no objeto 1 e o método 1.2 seja executado de outro modo no objeto 2. Tá certo? Então, se eu quiser então fazer alusão a esses métodos, se eu quiser utilizar esses métodos, eu só vou conseguir fazer isso utilizando os objetos. E aí sim, eu considero uma programação estruturada, né, com o acesso desses métodos aí. Vocês reparem que eu até coloquei aqui, objeto 1, ponto, método 1.2. Ou seja, para eu acessar esse método 1.2, só fazendo a menção de onde ele está, que é no objeto 1. E depois executa o método 2.3, que aí eu preciso especificar que ele está dentro do ator objeto 3. E assim por diante. Tá certo? Então, com esses tipos abstratos de dados, eu consigo definir um conjunto de atributos e um conjunto de métodos. E também, forçando a amizade um pouco, eu consigo definir um conjunto de atores que vão respeitar a definição desse tipo abstrato de dados. E aí os métodos e atributos destes atores eu acesso diretamente sobre eles. Tá certo? Mas então, até então a gente está falando de orientação a objeto, programação estruturada de uma forma muito teórica. Tá? Vamos ver como que a gente faz isso no Python. Beleza? Como que a gente programa orientado a objetos, né, faz a definição desses tipos abstratos de dados, a definição desses agentes ou atores aqui, a partir desses tipos abstratos de dados no Python. Então vamos lá. Uma abstração, né, que é o primeiro pilar aí da orientação a objetos, ela vai se fazer de fato definindo um tipo abstrato de dados. Tá? No Python e na grande maioria esmagadora das linguagens de programação que seguem o paradigma de programação orientada a objetos, os tipos abstratos de dados vão ser muitas vezes referenciados como classes. Tá? Eles vão ser classes. E os agentes ou atores definidos a partir desses tipos abstratos de dados ou destas classes, a gente chama de objetos. Tá bom? Então, uma classe, ela seria um molde para a gente construir um objeto ou vários objetos. Tá? Então, a gente consegue, a partir de um mesmo molde, de uma mesma classe, construir quantos objetos a gente precisar. Tudo bem? A diferença, né, a questão aqui principal é que todos esses objetos eles vão ter os mesmos atributos e métodos definidos por essa classe aqui. Tá certo? Então, é assim que a gente vai fazer a abstração no Python. E na grande maioria esmagadora das linguagens de programação. Tá certo? Então vamos lá, como que a gente define uma classe, né, esse tipo abstrato de dados tão conhecido no Python? Bom, a gente vai utilizar a palavra reservada class. Tá bom? A gente fala aqui class, e aí a gente dá um nome para essa classe. Eu coloquei até aqui, né, nome da classe iniciando com letra maiúscula, porque existe uma convenção entre programadores que nome de classe começa com letra maiúscula.
tá bom? E a gente coloca os dois pontinhos para falar que o meu tipo abstrato de dados vai começar. Todo tipo abstrato de dados, então, precisa de um conjunto de atributos. Eu coloquei aqui N atributos, que são variáveis, tá, gente? Então, atributo 1, valor inicial para ele. Atributo 2, valor inicial para ele. E assim por diante. Defino aqui, então, os meus N atributos, né, que vão representar essa classe. E aí, depois dos atributos, a gente define os métodos. Tá bom? Os métodos da classe. Os métodos são funções. Tá certo? As ações dessa classe são funções. E é isso, gente. Uma classe no Python é isso daí. A única coisa que vale a pena eu deixar claro aqui, e que na verdade é uma convenção que a gente vai seguir nesse curso, é que dentre as ações de uma classe, uma que é muito importante é essa, que sempre vai receber esse nome aqui. Underline, underline, init, underline, underline. Esta ação, este método, é conhecido como construtor. Tá? Ele é o construtor da classe. Então, é ele que a classe vai chamar, é ele que a classe vai utilizar para construir um objeto. Tá? É ele que a classe vai chamar para construir um ator modelado através desse tipo abstrato de dados. Beleza? E, bom, como todo bom método, ele vai ter aqui uma série de parâmetros. Geralmente, a gente passa valores para inicializar os atributos da função, da classe, desculpem. Então, uma prática muito comum é que esses parâmetros aqui sejam valores para inicializar os atributos de uma função, de uma classe. E outra coisa que é importante comentar aqui também, que vocês devem ter reparado, é a presença dessa palavra reservada self. Tá? A palavra reservada self, ela precisa estar presente em todos os métodos de uma classe. Principalmente no sentido de que a gente vai acessar os atributos de uma classe. Acabei de ver que eu escrevi aributo aqui. Bom, eu arrumo antes de subir lá. Antes de subir o arquivo lá. Se a gente quiser, então, essa palavrinha self aqui, ela vai ser utilizada para fazer uma auto-menção à própria classe. É essa palavra reservada que vai garantir que as variáveis e os métodos aqui utilizados, eles não vão se misturar com as variáveis definidas antes da classe. Tá? Então, vamos supor que essa classe aqui tem o atributo 1, só que esse atributo 1, né, tem uma variável fora dessa classe que também chama atributo 1. Essa self aqui, essa palavra self, ela vai ser utilizada para acessar o atributo 1 de dentro da classe, para deixar claro que o atributo 1 que eu estou falando é o atributo 1 que está definido dentro da classe, que é o atributo da classe. Então, tudo que for da classe, eu vou utilizar o self antes de utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o atributo 1, eu tenho que colocar self.atributo 1. Beleza? Então, o self é como se ele fosse uma ponte para os próprios atributos e métodos da classe. Tá? Quando eu quiser acessar os métodos, eu também preciso colocar esse self aqui. Tá certo? Aquela história de organizar, né, a programação, organizar os atributos e os métodos faz muito sentido, principalmente por causa dessa self. É uma palavra reservada que especificamente determina isso, o controle dos atributos e dos métodos da minha classe. Em outras linguagens de programação, esse self aqui, ele é conhecido como this, tá? T-H-I-S, this. Para falar que é da própria que a gente está falando. Deixar bem claro que é da própria classe que a gente está falando. Beleza? Então, só recapitulando, o nosso tipo abstrato de dados no Python, principalmente vai ser uma classe. Tá? Na grande maioria das vezes vai ser uma classe. Eu defino uma classe com a palavra reservada class. O nome da classe não é obrigatório, mas é convencional que seja iniciado com letra maiúscula. Essa classe vai ter um conjunto de atributos que vão ser suas variáveis, vão ser variáveis.
Ela também vai ter um conjunto de métodos, dentre eles um que é sempre obrigatório, que é o construtor da função, que é o que a gente vai utilizar para construir os objetos modelados por essa classe. Todos os métodos vão ter a palavra reservada self, para fazer auto-menção aos atributos e métodos da função. E o acesso aos próprios atributos e métodos da função, da classe, a gente vai fazer com a palavrinha reservada self. A gente vai colocar um ponto e aí a gente acessa os atributos ou métodos dessa função, dessa classe. Tudo bem? Então, só deixando aqui um resumão, falando aqui da importância da self, da palavra reservada self. Ela vai ser um parâmetro dentro de todos os métodos, mas quando a gente for utilizar o método, a gente não precisa colocar o self como um dos parâmetros desse método, tá? Os únicos parâmetros que a gente vai levar em consideração são os demais. Beleza? Mas esse self, essa palavra reservada self, ela precisa estar na definição do método, mas não em sua utilização. Beleza? Vou passar uns exemplos aqui para vocês, vai ficar mais claro. Então, a gente vai definir, através do construtor da classe, os atores ou objetos desta classe. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente escreve o nome da classe, e aí é como se a gente estivesse chamando uma função. A gente vai abrir os parênteses aqui e colocar os parâmetros do construtor. Beleza? A gente coloca o nome da classe e abre e fecha parênteses como se fosse uma função, porque o que a gente está fazendo no fim das contas é chamar essa função aqui, a função de construção, a função construtor. Quando a gente faz isso, a gente define um objeto, tá certo? Ou uma instância dessa classe. Belezinha? E aí, uma vez que a gente construiu esse objeto, a gente pode chamar os atributos e os métodos desse objeto, as funções desse objeto, através do conectivo ponto. Tá certo? A gente coloca objeto, ponto, e aí seus atributos e seus métodos. Ok? Aí eu coloquei aqui que existem algumas convenções que nome de parâmetro, nome de atributos de uma classe e nome de função, de métodos, eles seguem a letra minúscula. Tá? Eles começam com letra minúscula. E em alguns cenários, na verdade eu coloquei aqui esse comentário, e em alguns cenários estes atributos são definidos dentro do construtor. Então pode até ser que os atributos não estejam definidos aqui diretamente. Tem muito programador que já define eles dentro do construtor. Tá certo? Com a diferença de que se a gente for defini-los aqui, a gente não precisa colocar self.atributo. E aqui dentro do construtor a gente precisa. Tá bom? Então vamos ver um exemplo disso. Defina uma classe que modele uma pessoa em um sistema. Ou seja, essa classe aqui que vai modelar uma pessoa, ela vai precisar ter um conjunto de atributos e um conjunto de ações. Vamos continuar vendo. Sendo que neste sistema, uma pessoa deve ter os seguintes atributos e métodos. Atributos: nome, idade, CPF, e-mail, login e senha. E métodos, a gente vai precisar do construtor, que cadastra um usuário preenchendo valores para seus atributos, e o método autentica, que efetua a autenticação do usuário conferindo se um par de login e senha são iguais ao par de login e senha do usuário. Na sequência, cria um objeto com os seguintes atributos. Aí a gente tem os atributos aqui, a gente já vai fazer isso. Ao final, autentique o usuário definido pelo objeto com o método autentica e modifique seu atributo senha para... Daí tem esse conjunto de letras e números aqui. Então vamos lá, a gente vai construir uma senha, ela vai ter esses atributos aqui, nome, idade, CPF, e-mail, login e senha. E ela vai ter dois métodos, o construtor, que sempre vai ter que aparecer nas classes, e o autentica, que vai fazer a conferência se um par de login e senha digitados são iguais ao par de login e senha desse objeto. Tá bom? Então, aqui eu já até coloquei aqui, a gente vai ter então uma classe pessoa, então class pessoa.
Nome, idade, CPF, e-mail, login e senha. Aqui estão os atributos dessa classe. O nome, a gente precisa inicializar com alguma coisa, porque é assim que a gente faz no Python, tá? Que é assim que a gente declara variável no Python. Então a gente precisa dar um exemplo do que é. O nome eu sei que vai ser uma string, então coloquei uma string vazia. A idade vai ser um número inteiro, coloquei um número inteiro. Na verdade o CPF dava para fazer como sendo um número inteiro, então também vou colocar um número inteiro para ele começar. O e-mail vai ser um texto, o login vai ser um texto e a senha vai ser outro texto. Tá certo? Então aqui eu vou ter os atributos e depois eu vou ter os métodos, os dois métodos. O primeiro método é o construtor, tá? Que vai ser o init. Ele sempre vai ter que aparecer aqui, o init, porque ele que vai construir a classe pessoa, ele que vai construir os objetos dessa classe. E todos os métodos seguem essas leis aqui. Todos eles começam com o primeiro parâmetro self. Beleza? Tem um jeito de não deixar com que debugue se você começar com self e tal. Mas é sempre bom começar, tá? Porque senão você não consegue acessar os atributos dessa classe. Beleza? É ele que vai garantir que quando você colocar alguma coisa assim, self.nome, a variável que você está acessando é essa variável aqui. É a variável nome, que é o atributo da classe pessoa. Beleza? Tanto é que eu até coloquei aqui os parâmetros dessa função como respeitando a mesma nomenclatura, só que são variáveis diferentes. Tá? Então tem nome, idade, CPF, e-mail, login e senha. Então, se eu quiser especificar o nome, então eu vou colocar self.nome para fazer menção ao atributo da classe pessoa, que recebe o nome que está chegando aqui na função, que é o parâmetro da função. Então, por mais que as duas variáveis tenham o mesmo nome, né, a mesma nomenclatura, cada uma está fazendo menção a uma coisa. Esse nome aqui, como não tem o self, é o primeiro nome que ele achou. Então, que vai ser esse daqui. Quando eu coloco self.nome, então eu estou fazendo menção aos atributos da classe pessoa. Se eu não colocasse esse self aqui, muito provavelmente ia dar pau. Tá? Ou ele ia fazer o acesso a esse nome aqui. Tá certo? A gente pode até poderia colocar outros nomes de variáveis, né? Nome não sei o que, não sei o que. E aí seguir essa mesma nomenclatura aqui. Mas eu quis deixar a mesma nomenclatura para vocês pegarem essa diferença. Beleza? O nome que está entrando aqui no parâmetro, como ele não tem o self ponto, então ele não está fazendo menção ao atributo da classe. Mas aqui, como está self.nome, então esse nome aqui, essa variável, com certeza é essa daqui. É o atributo da classe. Tá certo? Então, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o atributo nome e vai associar o valor que está entrando aqui no parâmetro. Ele vai pegar self.idade e vai associar o valor que está entrando aqui no parâmetro. E assim por diante. Vai fazer isso com todos os atributos. Então, o meu construtor, ele vai servir única e exclusivamente para construir ou para definir os atributos da classe pessoa. Tá certo? Do jeitinho que o enunciado pediu. Que cadastra o usuário preenchendo valores para seus atributos. E o outro método, o autentica, ele também vai começar com self e aí possível senha, possível login. Então ele vai receber um par de possível senha e possível login. E vai fazer a conferência desses pares recebidos com os atributos dessa classe que com certeza foram inicializados aqui no construtor. Então, se a senha, né, o atributo senha foi igual a possível senha e o atributo login, né, esse aqui, foi igual ao possível login que está chegando aqui na função, então ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Então, beleza. A gente tem aqui uma classe que modela os atributos de uma pessoa e o método de autenticação de senha. Tá bom? O que a gente pode fazer então com essa classe agora? Definir quantos objetos a gente quiser. A gente tem aqui o nosso modelo tabelado, a gente tem um molde
E agora a gente pode construir objetos sobre este molde. Então vamos ver aqui, definição de um objeto. Nome Bia Falcão, idade 80, documento, né, o CPF, aí eu coloquei uns números aqui. O e-mail Bia Falcão, vilãzinhabadgirl@hotmail.com. O login dela também, né, esse monte de coiseira aqui. E a senha é senha. Então, como que eu vou construir um objeto da classe pessoa? Eu escrevo aqui pessoa, como se fosse uma função. E aí eu vou colocar os parâmetros do seu construtor. O seu construtor é isso aqui. Então tem nome, idade, CPF, e-mail, login e senha. O self, como eu falei, eu ignoro. Então não tem o self aqui. Então vai vir o nome, idade, o CPF, o e-mail, o login e a senha. Quando eu faço isso, ele me cria um objeto, aqui eu chamei de objeto 1, com estes atributos inicializados, tá? Porque ele vai chamar esse método init aqui para inicializar esse objeto. E aí, quando eu quiser, eu posso modificar esses atributos e chamar os métodos desse objeto. Tá bom? Então, vamos só definir a classe. Está definido, não tem nenhum erro. Vamos chamar aqui o objeto. Ó, a gente já tem o objeto 1. E agora a gente pode acessar os atributos e os métodos desse objeto. Veja bem, eu coloquei aqui, né? Objeto da classe pessoa. Atributos do objeto. O nome, se eu quiser fazer referência ao nome desse objeto 1, o que eu faço? Eu vou lá e acesso o objeto 1, falo que é desse objeto, ponto nome. Beleza? Então eu pego aqui o atributo nome do objeto 1. Se eu quiser acessar a idade do objeto 1, eu vou lá, objeto 1, ponto idade. E assim por diante. Tá? E esses valores vão ser exatamente esses valores que eu defini aqui nessas variáveis e que depois eu passei para o construtor da função. O construtor da função, quando ele constrói o meu objeto, ele já atualiza os valores que eu passei aqui no parâmetro. Nome, idade, CPF, e-mail, login, senha. Tá certo? Então, vamos ver se ele faz o acesso devidamente. Olha lá. Certinho, objeto classe pessoa, nome Bia Falcão, idade 80 e assim por diante. Tá certo? Então, vamos fazer a última coisa que o exemplo pedia, né? Ao final, autentique o usuário definido pelo objeto com o método autentica e modifique seu atributo senha para esse negócio aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer. Como que a gente faz essa autenticação? A gente vai ter que chamar o método autentica dentro do objeto 1, o objeto que a gente definiu, e passar uma possível senha e um possível login. Tá? A gente sabe que o login vai ser esse negócio e a senha vai ser isso aqui. Então, vamos lá. Tá aqui a resposta dessa autenticação, né? Que só relembrando, ele retorna true se for os dois iguais, né? Se a senha e o login que eu passei no método forem iguais aos atributos que estão guardados no objeto. E aí ele vai retornar true se for igual e false se não for igual. Então vamos lá. Eu passei para ele, né? A senha e o login, Bia 1940 SC. Tá? Se a resposta for true, então autenticação concluída. Se não, autenticação com problemas, usuário ou senha inválidos. A autenticação foi concluída, então é sinal que essa senha e esse login batem com os atributos originais do objeto. Se eu colocasse, vamos supor, senha maiúsculo, o que acontece? Olha lá, autenticação com problemas. E se eu acertasse a senha, mas colocasse outro login? Autenticação com problemas, usuário ou senha inválidos. Certo? Então, a gente, em vez de programar tudo, a gente já tem aqui o método dentro desse objeto. Se eu quisesse definir outro objeto, com outra senha, outro login, era só eu vir aqui e definir outro objeto. A gente vai fazer isso. Vamos então fazer a última coisa que ele pede, né? Que ele fala, modifique o seu atributo senha para esse negócio. Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, objeto 1
ponto senha, né? Eu vou ir direto no atributo senha e eu vou atribuir a esse atributo essa palavra aqui, que é password, só que onde tem vogal é número. E aí ele apresenta objeto 1.senha, né? Para mostrar que mudou a senha. Ah, nova senha, password, trocou. Então vamos tentar autenticar de novo com esse valor aqui. Vamos ver o que acontece. Autenticação com problemas. Ele trocou a senha. Vamos colocar esse valor aqui que a gente trocou, que a gente alterou para ver se dá certo. Ah, eu troquei no login. Aí. Autenticação concluída. Beleza? Quer dizer que deu certo. Tá certo? Então aqui, uma coisa que é importante. Vocês reparem que sempre que eu quiser fazer a menção aos atributos desse objeto, eu tenho que falar qual que é o objeto, né? Onde que ele está, e colocar aqui ponto e colocar os atributos ou métodos desse objeto. Tá certo? Se eu tentar acessar a senha por si só, vai dar pau esse negócio aqui. Ah, não deu pau porque eu uso senha lá embaixo. Espera aí que eu vou... Deixa eu reiniciar o kernel aqui. Isso, restart runtime. Acho que é isso, vai lá. Isso. Deixa eu só criar o objeto aqui de novo. Aí, tá criado o objeto. Posso até modificar a senha aqui para mostrar que não dá problema. Só que quando eu vou tentar acessar essa senha, ele vai dar pau. Ele fala, nome senha não é definido. Tá certo? Então, eu só consigo acessar essa variável senha porque ela faz sentido somente dentro do objeto. Dentro do objeto 1. Tá certo? Não existe a variável senha sem que se faça menção ao objeto 1. Tá bom? Então, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos definir outro objeto com a partir da mesma classe, tá? Vamos colocar aqui, o nome vai ser Nazaré Tedesco, idade 55, o RG vai ser esse negócio aqui, quer dizer, o CPF, desculpe. Nazaré Serviços de Enfermagem, @yahoo.com é o e-mail, NASA Tesourinha é o login e PASS é a senha. Então vamos lá, a gente vem aqui e define o objeto 2, a partir da mesmíssima classe. Tá bom? A gente usa a classe então como molde, mas aí a gente vai ter o objeto 2 e o objeto 1. E quando a gente dá play nessa célula aqui, a gente percebe que a gente consegue acessar o nome do objeto 1, o nome do objeto 2, a idade do objeto 1, a idade do objeto 2 e assim por diante. E vocês reparem que são diferentes, ó. O objeto 1, ele tem o mesmo conjunto de variáveis, ó. É nome, idade, documento, e-mail, login e senha. É o mesmo, ó. A mesma coisa, nome, idade, documento, e-mail, login e senha. Só que com valores diferentes armazenados neles, tá? Armazenado nesses atributos. Tá certo? Então a gente usa a classe como molde. A gente sabe que os objetos vão ter os mesmos atributos e os mesmos métodos, só que com valores diferentes nos atributos. Ok? Então, é assim então que a gente faz. Se a gente quisesse construir um outro objeto, um terceiro objeto, a gente também conseguiria. Tá certo? Ou quantos objetos a gente quisesse, só utilizando a classe pessoa. Então, no fim das contas, o tipo abstrato de dados mais importante aqui seria a classe, que seria um molde, né, um modelo tabelado, e os objetos seriam os atores, né, os agentes construídos seguindo este molde. Tá bom? Seriam os representantes ativos desse modelo abstrato, desse molde aí. Ok? E assim, uma coisa que fica muito legal da gente fazer nesse tipo de modelo é o que a gente conhece como sobrecarga de operadores. Tá? Eu vou tentar passar aqui, porque a gente já até utiliza esse tipo de conceito, tá? De sobrecarga de operadores.
que nada mais é do que sobrecarregar a definição ou o sentido de um operador lógico aritmético. Tá bom? Por exemplo, não faz sentido eu somar duas pessoas, mas eu consigo atribuir um sentido se eu quiser, tá? Então a questão aqui seria a seguinte: eu vou ter uma classe e eu consigo atribuir operações utilizando os operadores lógicos aritméticos para esta classe. Eu conseguiria então, a partir da definição de uma classe, somar dois objetos, subtrair dois objetos, ou até mesmo comparar, ver se dois objetos são iguais, se eles são diferentes. Tá certo? Eu posso atribuir esse sentido, porque se eu fizer isso agora, né? Se eu colocar a pessoa 1, objeto 1 igual a objeto 2, eu vou ter um bug. Tá bom? Então vamos lá. Eu falei que a gente já até vem usando, né, essa história de sobrecarga de operadores. Eu deixei aqui um exemplo na multiplicação. Porque o operador de multiplicação, ele pode representar tanto a multiplicação numérica, né? Por exemplo, aqui 10 vezes 4,5 vai dar 45 real. Tá? Vai dar um número real, 45. Só que também, esse operador ele é sobrecarregado para os tipos inteiro, né? O numérico, no geral, e literal. Se eu colocar 10 vezes abacaxi, ele vai transformar isso daqui num literal, que vai ser abacaxi, abacaxi, abacaxi 10 vezes. Tá bom? Vamos ver aqui então. Resulte numérico, resulte literal. Olha lá, o resulte numérico vai ser 45 do tipo real. E 10 vezes abacaxi vai ser a repetição de abacaxi 10 vezes. Tá certo? Então a gente fala que este operador ele é sobrecarregado. Não somente para os tipos numéricos, mas também para os tipos numérico e literal. Beleza? Especificamente aqui eu coloquei no tipo inteiro e literal. Eu não tenho certeza que se for real ele vai funcionar. Vamos ver. Ele vai dar pau. Então, para o tipo inteiro e literal, ele está definido. Ele está sobrecarregado. Tá certo? Foi atribuído um sentido para esse operador quando a gente fala de número inteiro e tipo literal. Que não necessariamente é bem definido isso daqui. Não é em qualquer lugar que você vai chegar e vai falar quanto que é 10 vezes abacaxi. Nem sempre isso faz sentido, tá, gente? Mas aqui no Python faz, justamente porque o operador é sobrecarregado. Foi-se dado um novo sentido ao operador de multiplicação aqui. Certo? Então vamos lá. Aqui eu dei um exemplo que a gente consegue fazer essa sobrecarga eu vou mostrar um exemplo aqui com a comparação de igual. Se eu quiser ver se dois objetos são iguais. Então vamos lá, eu tenho aqui o objeto 1, que era a Bia Falcão, e o objeto 2, que era a Nazaré Tedesco. Vamos ver o que acontece se eu tentar comparar. O que vai acontecer? Olha lá, o objeto 1, ele vai ser esse negócio aqui, main.pessoa, object, aí ele vai dar um negócio louco aqui, hexadecimal. E a mesma coisa para o segundo. Vai falar, as pessoas são diferentes. Não, realmente as pessoas são diferentes. Mas elas não são diferentes por causa de seus atributos, né? Eu poderia cadastrar as duas com os mesmos atributos, tá? Mas dando valores diferentes para os seus objetos. O que ele está comparando aqui é o endereço de memória. Ele vai vir aqui no endereço de memória do objeto 1 esse negócio, o endereço de memória do objeto 2 é esse outro negócio aqui. Eles são diferentes, então os objetos são diferentes. É isso que ele está fazendo, tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer colocar outro significado para a coisa.